Olá pessoal, eu sou a Janciele e irei apresentar esse vídeo explicando como fazer overclock de memória RAM. Esse tema foi sugerido na disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, que é ministrada pelo professor Johan no curso de Engenharia da Computação no IFTM. O grupo responsável por esse vídeo é composto por mim, pela Camila Souto e pela Jamie Kate. Bom, uma breve introdução. É comum ouvir falar em overclock de processador e de placa de vídeo. Acontece que também é possível fazer overclock da memória RAM de modo a aumentar o desempenho do computador sem gastar muito, ou seja, sem precisar comprar um novo pente de memória, por exemplo. Mas antes de fazer o overclock, você tem que pensar em algumas coisas e fazer algumas coisas, como por exemplo, usar os slots recomendados pelo fabricante da placa-mãe. Algumas placas-mãe possuem certos slots de memória mais apropriados para overclock, então se a sua placa-mãe tiver esses slots, dê preferência a eles. Segundo, desative o overclock de outros componentes, como o processador, a não ser que você tenha certeza que ele está 100% estável. Mas por que isso é importante? Imagine que você esteja testando o overclock de memória e ao mesmo tempo do processador, mas você não tem certeza de que ele está estável. Então dá uma tela azul um erro aleatório. Daí você terá dificuldades para saber se o problema foi no overclock de memória RAM ou no overclock do processador. Outra coisa, sua placa-mãe é adequada para fazer overclock? Não adianta nada pegar uma placa-mãe de R$100 e querer alto desempenho. Você precisa avaliar os recursos dessa placa-mãe, o clock máximo de memória, o chipset utilizado, entre outras coisas. Seu módulo de memória é adequado para overclock? Se você tem um módulo que não é adequado, você vai fazer o overclock, você pode comprometer o funcionamento desse módulo. Outra coisa, ele possui ao menos um dissipador para ajudar no calor, porque quando você faz overclock, a tendência é aumentar bem mais a temperatura, então um dissipador seria interessante para não ter nenhum problema de aquecimento do seu módulo. Mas se você tem certeza dessas coisas e mesmo assim quer fazer o overclock, vamos lá. Bom, ele é feito através do setup da placa-mãe, quase sempre no mesmo menu onde as configurações de clock do processador são definidas. Normalmente Frequency Voltage Control ou algo similar. Para fazer o overclock, você terá que mudar o clock de memória no setup, salvar a nova configuração, reiniciar o computador e verificar se ele ainda está funcionando corretamente. Ainda, além de verificar se ele está funcionando corretamente, você tem que ver se você teve um ganho de desempenho. Para isso, recomenda-se que você rode um programa de benchmark para verificar o ganho de desempenho que você teve com essa mudança no clock da memória. Bom, após reiniciar o computador e testar se o overclock teve êxito, você poderá se deparar com duas situações. Se ele foi bem sucedido, você pode voltar ao setup da placa-mãe e tentar aumentar o clock mais ainda e repetir todo o processo até encontrar a capacidade máxima de overclock do seu módulo de memória. Agora, se o overclock fracassou, você deve voltar ao setup, diminuir o clock da memória, já que o que você configurou não está fazendo que a memória funcione corretamente. Então, considera-se que o overclock é praticamente um processo de tentativa e erro. Mas existem duas formas de aumentar as chances de ter sucesso. Uma é aumentando a tensão e a outra é alterando as temporizações da memória. Além disso, existem dois modos de configuração do clock da memória. O primeiro, que é o síncrono, onde o clock da memória é sincronizado com o clock externo do processador, e o assíncrono, onde o clock da memória pode ser configurado independente do clock externo do processador. Bom, para saber qual modo sua placa-mãe usa, entre no setup do computador e vá até o menu Frequency Voltage Control e olhe as opções disponíveis. Se você encontrar
qualquer opção para mudar o clock da memória, sua memória está rodando no modo assíncrono. Caso contrário, sua memória estará rodando em modo síncrono. Aqui, por exemplo, tem uma imagem de uma placa-mãe que não tem configuração específica para clock de memória. Então, dá para ver ali que mostra o clock atual, mas não tem opção para você mudar, aumentar, fazer alguma coisa. E já nessa segunda placa-mãe, percebe que tem como mudar, mexer nessa configuração. Então, ali no Memory Frequency, tá no alto, automático no caso. Mas se você for pedir para alterar, ele mostra se você quer que aumente, enquanto você quer que aumente, ali tem porcentagem. Mas você percebe que você tem a opção de mudar, então está em modo assíncrono. Bom, explicando um pouco dos dois modos, né? O modo síncrono, a principal desvantagem é que para fazer o overclock da memória, você também precisa aumentar o clock do processador. Geralmente isso dá certo quando você está tentando fazer os dois juntos, mas isso pode ter uma complicação, porque às vezes o clock externo máximo do processador é limitado pelo da memória e vice-versa. Já o modo assíncrono. Existem duas maneiras de configurar o clock da memória em placa-mães assíncronas, usando valores fixos pré-determinados ou digitando o clock que você quer. O cenário ideal seria ter uma placa-mãe onde você digita o clock da memória que você deseja utilizar e testa, mas nem sempre é assim. Bom, aqui tem uma outra imagem, né, de um exemplo de placa-mãe com mais opções na hora que você vai fazer o clock. Aumentando a tensão da memória. Geralmente, aumentando a tensão do componente, é possível alcançar clocks maiores. Depois de ter descoberto o clock máximo da sua memória, você pode aumentar a tensão. Entretanto, é preciso tomar cuidado para não queimar sua memória. Então, tome muito cuidado quando você for mexer com tensão, porque realmente é perigoso você fazer alguma cagada com o seu pente de memória. Os módulos DDR são alimentados por padrão com 2,5 volts e não é recomendado valores de tensão que ultrapassem 2,8 volts. Tem alguns fabricantes de placa-mãe de memória que falam que você pode chegar a uma tensão até de 3,2, mas isso são casos específicos. As configurações de alimentação da memória podem também ser encontradas no menu Frequency Voltage Control, no setup do computador, nas opções DIN over Voltage Control, ou algo similar. Aqui, por exemplo, a gente tem uma placa-mãe, um exemplo de placa-mãe que tem essas opções. Então, você percebe ali que tem o DIN over Voltage Control, e ali dá para ver que as opções, você pode colocar mais 0,1 volts, que vai para 2,6 volts, ou mais 0,2 volts, que vai para 2,7 volts. Ou, segunda opção, seria alterar as temporizações de memória. Aumentando as temporizações, você será capaz de obter clocks elevados com sua memória. Mas existe um problema, ela pode funcionar mais lentamente. Mas por que isso, né? A memória aguarda um certo intervalo de tempo para entregar os dados solicitados pelo processador. Esse intervalo é chamado Cache Latency, ou simplesmente CL, e é expresso em número de pulsos de clock que a memória terá que esperar para devolver os dados solicitados. Por exemplo, uma memória que tem uma configuração com CL de 2 irá aguardar 2 pulsos de clock para entregar o dado, enquanto uma memória configurada com CL de 3 aguardará 3 pulsos de clock para entregar o mesmo dado. Por isso, uma memória com CL de 2 será mais rápida.
Então, na maioria das vezes, é melhor configurar a memória com um CL menor e com um clock também menor. Na verdade, existem 5 tipos de temporizações. Para entendê-los, tenha em mente que a memória é organizada internamente em forma de matriz, onde os dados são armazenados na intersecção de linhas e colunas. O primeiro, que é o CL, é o tempo entre o processador pedir um dado da memória e ela devolver esse dado. Segundo, o T é esse de tempo demorado entre a ativação da linha guess e a coluna cas, onde o dado está armazenado na matriz. TRP, tempo demorado entre desativar o acesso a uma linha de dados e iniciar o acesso a outra linha de dados. TRES, o quanto a memória tem que esperar até que o próximo acesso à memória possa ser iniciado. E por último, o CMD, que é o tempo demorado entre o chip de memória ter sido ativado e o primeiro comando poder ser enviado para a memória. Normalmente possui valor de T1 ou T2. Bom, essas temporizações lá no setup, elas são expressas em números, como 2, 2, 2, 5 e 3, 4, 4, 8. A ideia é simples. Quanto menor forem esses números, maior será o desempenho da sua memória. Aumentando esses números, você alcançará clocks elevados, mas isso pode resultar em uma queda de desempenho. Bom, aqui é possível ver algumas opções de temporização, como o RES, o CAS. E aqui, uma outra placa-mãe que possui ainda mais opções de temporizações. Bom, então a sugestão é simples, é que você altere apenas uma opção por vez e vá testando. Porque se você mudar muita coisa e a hora que você for iniciar e você ver que deu problema, você não saberá exatamente aonde deu problema. Então altere uma opção por vez, reinicie, testa, vê se aumentou o desempenho, se deu beleza, se não você volta, muda a configuração. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da explicação e que possa ajudar na hora de fazer o overclock de memória. Obrigada!